E nós vamos começar agora com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, Bruno Chuamba. Secretário, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente para esclarecer, tirar muitas dúvidas que existem nesse momento. Ficou estranho que aconteceu esse fechamento, esse aperto maior, exatamente depois das eleições. No dia 19 de novembro, há 20 dias, o secretário de Saúde, André Longo, disse que não tinha motivo para fechar, para voltar atrás no plano da Covid-19. E veio acontecer agora. Nesse momento, nós não vislumbramos a necessidade de retrocesso no nosso plano de convivência. Nós estamos acompanhando os dados, mas não há necessidade de retrocesso no plano de convivência. Secretário, teve alguma decisão política para só acontecer isso depois que as eleições municipais terminassem? Olá, Renan, prazer estar falando com vocês aí. É bom a gente esclarecer a metodologia que foi implementada desde o início da chegada da pandemia aqui no estado de Pernambuco. Lá em março, 12 de março, depois dos 2 primeiros casos anunciados, foi criado o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Nós estudamos bastante o comportamento dessa pandemia no mundo inteiro e, naquele momento, foi necessário tomar as medidas de isolamento social, que era a única medida comprovadamente eficaz no mundo inteiro, especialmente para não deixar que a pandemia crescesse e, ao mesmo tempo, dar o tempo necessário para montar uma estrutura hospitalar mínima para poder estar recebendo os pacientes. Então, durante aqueles 60 dias ali de abril e maio, foi o tempo necessário para a gente montar mais de 1.000 leitos de UTI de enfermaria e, a partir daí, a gente flexibilizando a volta das atividades econômicas com protocolos de funcionamento, porque a gente viu que era necessário a gente estabelecer protocolos para que fosse voltando de forma gradual. Por isso a gente dividiu em 11 etapas, começando no dia 1º de junho, e conseguimos aí, voltando, implementando todas as etapas, sem que houvesse um crescimento na quantidade de casos da pandemia. Então, esse esforço e essa metodologia foi criada, foi divulgada, e inclusive é divulgada diariamente nos boletins que são indicados, semanalmente consolidadas nas semanas epidemiológicas, nas coletivas que nós falamos, sempre dizendo que quando os números aumentassem, a gente ia tomar medidas de restrição. Quando os números caíssem, a gente ia poder estar fazendo mais flexibilizações. Então, nada disso mudou. Desde o início foi assim. O que aconteceu na semana passada, e o fechamento da semana passada, e o anúncio que aconteceu agora na segunda-feira, é que pela primeira vez, desde o dia 1º de junho, então foram 27 semanas, mais de 6 meses, a gente teve 3 semanas seguidas de crescimento na quantidade de síndrome respiratória aguda grave, que é quando você tem um sintoma de falta de ar e para isso você precisa de um leito de enfermaria ou de UTI. Isso levou o nível de ocupação aí para mais de 80%. Então, em nenhum momento a gente tinha tido 3 semanas seguidas de crescimento. Então, por isso que, nesse momento, a gente decidiu tomar a decisão de começar a fazer restrição naquelas atividades que não estão seguindo os protocolos. E a gente avisou na semana passada que ia intensificar a fiscalização foi lá e percebeu o pessoal fazendo festa, aglomerando, todo mundo em pé, consumindo bebidas, consumindo alimentação, tudo fora do protocolo. Então, a gente começou por essas atividades que estavam sem seguir o protocolo, tentando preservar o restante das atividades. E vamos acompanhar semana a semana, dentro da mesma metodologia. Se continuar a crescer, novas restrições poderão vir. Se começar a cair, nós podemos ir flexibilizando novamente. No meio disso aí, teve uma campanha política, mas quem determina o que pode ou não pode na campanha é o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral. Não é o Poder Executivo que determina o que pode ou não ser feito durante a campanha. Então, os dados sempre foram abertos e a gente sempre divulgou de forma muito transparente. Foi isso que levou a gente a tomar essa decisão a partir da segunda-feira. Secretário, a gente até vê o Tribunal Regional Eleitoral agindo num determinado momento, proibindo em Pernambuco que existissem caminhadas, atos políticos, a gente nota isso.
Mas a gente também viu na festa da vitória, e aqui a gente não vai politizar isso, porque o candidato que venceu, João Campos, o futuro prefeito da cidade, é do mesmo grupo político, é do PSB, que também governa o governo de Pernambuco, né, do governo do estado. Mas a gente sabe também que se fosse a candidata do PT, se fosse a delegada Patrícia e se fosse o Mendonça Filho, também a festa aconteceria da mesma forma. Então as pessoas não entendem que isso, exatamente que essa medida vem acontecer agora e durante a campanha eleitoral, a gente vê imagens de uma aglomeração assim. Eu não acho que, pelo que eu já vi, pelo que eu vi, pelo que eu acompanho como jornalista, que tenha acontecido uma aglomeração tão grande do que aconteceu durante a campanha. Mas então o senhor garante que não tem nada a ver com a política, né? Que realmente os casos aumentaram e precisa segurar um pouco. Mas o problema da Covid, do aumento, está relacionado diretamente a bares e restaurantes? Só esses casos? Ou tem outras áreas que precisam também de uma fiscalização maior por parte do governo? Exemplo, terminais de ônibus, que continuam superlotados ainda. A gente sabe que muito mais lotado que bares e restaurantes. Como é que fica isso, secretário? O que a gente estudou bastante e que a gente elaborou protocolos de funcionamento exatamente para que a gente dê a oportunidade das pessoas irem trabalhar, irem para a escola, irem fazer uma atividade física e possam voltar para casa em segurança. Então, para isso, você tem que ter protocolos para evitar a propagação. Então, são 3 eixos: distanciamento social, higiene e comunicação e monitoramento, que é você informar, se você testar, você isolar se eventualmente tiver sido contaminado. O que a gente percebe é que se você obedecer aos protocolos, a gente não tem um crescimento, mesmo você voltando para as atividades. A gente percebe isso, por exemplo, a diferença entre países asiáticos, que têm mais costume nesse tipo de distanciamento e de disciplina, em relação a países da Europa e países dos Estados Unidos, que não seguem os protocolos e o índice da pandemia foi lá para cima. Aí você tem países como China, Japão, Filipinas, que não cresceu e não teve uma segunda onda. O vírus continua lá, como continua aqui. A diferença está no comportamento das pessoas. Então, é por isso que é muito importante obedecer os protocolos. O que a gente percebeu e tem percebido é um certo nível de relaxamento das pessoas. As pessoas meio que cansaram de seguir os protocolos, estão querendo socializar, e a gente está começando pelos segmentos que estão mais indisciplinados, digamos assim, na questão de vista dos protocolos. A gente tanto é que a gente segmentou e só restringiu festas e shows. A questão dos restaurantes continua permitido a funcionar, mas precisa seguir os protocolos. Só pode servir alimentação se estiver sentado, mesas de 10 pessoas, distanciamento entre as mesas, se estiver em pé, o uso de máscaras. Então, se você obedecer os protocolos, por exemplo, o caso do transporte público, o transporte público de massa no mundo inteiro, ele foi feito, pensado em gerar aglomeração para você ter eficiência na gestão e custos mais baixos. Isso não é uma questão de Recife, do Brasil, é do mundo inteiro. Os grandes metrôs do mundo são assim. Infelizmente, esse modelo de transporte numa pandemia é um problema. Por isso, é importante seguir os protocolos. Os estudos têm mostrado que o fato de você, eventualmente, estar tendo que ter uma aglomeração em transporte público não são os maiores índices de contaminação. Se você usar a máscara, se você obedecer à questão da higienização. Todos os estudos do Brasil e fora têm demonstrado que ali não é o maior ponto, apesar de não ser o recomendável. Obviamente que a gente gostaria de ter uma oferta muito maior, mas não é ali que está o maior problema. São nas festas, são nos encontros, são nos eventos, principalmente onde não se usa máscara, onde não tem a higiene, onde não tem o distanciamento. Secretário, o senhor já falou de bares, restaurantes e festas. Vamos separar um pouquinho para a gente entender que está meio confuso na cabeça de quem trabalha nesse ramo. Hoje, bares e restaurantes estão liberados para funcionar com até 300 pessoas, mantendo o distanciamento. Não pode ninguém estar dançando em pé, ninguém pode estar bebendo ou comendo em pé, tem que estar todo mundo sentado, e tem música ao vivo, e tem banda tocando, e tem músico trabalhando também. Isso continua inclusive no Natal e no Réveillon até meia-noite, como está hoje? Isso permanece? Esse novo decreto diz a proibição de festas de Natal e de Réveillon, incluindo condomínios. Aí o que pode, o que não pode?
Deixa só um pouquinho mais claro. Tem gente que mandou pergunta para a gente que dizendo, eu vou fazer uma festa na minha casa de praia, eu e a família. Eu posso ou não posso? Esclarece para a gente, secretário, por favor. A gente está vivendo uma pandemia. O vírus continua circulando entre a gente, continua contaminando e, infelizmente, levando pessoas ao hospital e, infelizmente, levando pessoas a óbito. Então, a gente precisa ter a responsabilidade e colocar as diretrizes e normas necessárias para a gente evitar que haja um colapso no sistema de saúde. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter o esforço de conseguir criar mecanismos de fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de trabalhar e gerar sua renda. Então, entre uma coisa e outra, é onde a gente entra com os protocolos, com as cargas do que pode e não pode, e um esforço de a gente tentar manter uma atividade econômica, mas preservando e salvando vidas. Seria mais fácil você simplesmente dar uma norma dizendo que está proibido todo tipo de show, todo tipo de evento, todo tipo de apresentação. O que a gente está tentando fazer é isolar aqueles tipos de eventos onde está havendo uma indisciplina maior dos protocolos e mantendo ainda, por exemplo, nos restaurantes que tem alvará de funcionamento pela prefeitura, que tem alvará de bombeiro, que tem um histórico de trabalho, que possa atender seus clientes, servindo comida, servindo bebida desde que esteja sentado, que eventualmente possa ter uma apresentação artística ali, desde que obedeça os protocolos. A gente percebe que festas e eventos, o descontrole era total, e por isso a gente criou essa restrição a partir de hoje para todo tipo de festa, que vai valer até o Réveillon. Então, não pode festa de Réveillon, não pode festa de Natal, não pode festa de condomínio. Agora, você pode, dentro do seu núcleo familiar, chamar a sua família mais próxima, e aí é uma recomendação, para fazer o seu encontro de Natal ou de Réveillon, mas obedecendo também os protocolos para preservar a saúde da sua família. Então, é muito importante, mesmo dentro da sua casa, que você tente manter o distanciamento, faça sempre o uso de máscara, mesmo quando você está se alimentando, você tira, mas depois coloca. É um momento onde você encontra as pessoas mais idosas com as pessoas mais jovens, as crianças e tal. Então, é muito importante que a gente consiga atravessar ainda esse período, enquanto não chega a vacina, obedecendo a esses protocolos. A gente vai fazer um esforço de tentar manter essas atividades como estão hoje, mas a gente acompanha semana a semana. Então, o comitê analisa diariamente, semanalmente consolida as informações e a gente divulga na coletiva se vai fazer mais restrições ou não. De novo, é um comportamento da sociedade como um todo. Se continuar aumentando, podem vir mais restrições sim, como foi feito todas as semanas durante todo esse período de forma muito transparente. Se os dados começarem a cair, melhor para todo mundo. A gente pode estar avaliando, começar a estar liberando mais cargas? Pode, mas nesse momento a gente já anunciou, até que está muito em cima, que daqui até o Réveillon não estará permitido nenhum tipo de festividade. Uhum. Secretário, só para ficar bem claro, mas no dia de Natal e no Réveillon, véspera, na verdade, os bares e restaurantes podem funcionar até meia-noite? Só não pode festa? Essa é uma avaliação que a gente está fazendo, né, porque a gente quer evitar aglomeração na data de Réveillon e na data de Natal, especialmente meia-noite. Então, por exemplo, agora à tarde nós vamos fazer um encontro com as entidades, com a Abrazel, com a rede hoteleira, com o pessoal que organiza eventos, e a gente vem discutindo isso de forma muito aberta e transparente. Então, podem vir, sim, medidas um pouco mais restritivas, ou uma organização do que vai poder nesses estabelecimentos para a data de Natal e Réveillon. O que está estabelecido hoje é que essas empresas elas podem funcionar até meia-noite. Esse é o que está valendo hoje, mas a gente está avaliando como é que a gente vai disciplinar o comportamento para essas datas específicas que a gente sabe que são momentos que geram aglomeração. Aí eu vou também reforçar, já existe uma recomendação do Ministério Público para os municípios de não fazer nenhuma apresentação de fogos, porque a apresentação de fogos, ela faz com que as pessoas vão juntas para a praia para assistir. Então, já existe uma recomendação para as prefeituras para não fazer, e a gente também recomenda que não haja, que as pessoas não vão para a praia, não vão se aglomerar, que tentem se restringir ao seu núcleo familiar, realmente. A gente sabe que é um ano muito difícil para todo mundo, as pessoas querem se encontrar, querem se confraternizar, faz parte, mas tentem manter os protocolos, tentem se restringir a um núcleo mais restrito,
para a gente poder preservar as vidas. Secretário, é que exatamente nessa virada aí de Ano Novo e de Natal era um momento que talvez a população esperasse botar para fora tudo que passou durante o ano todo, né? Então é isso. Mas eu agradeço o senhor por participar com a gente aqui. Espero que essas informações cheguem para quem tem alguma dúvida, que todo mundo possa colaborar, que a gente ainda continua vivendo essa pandemia e é preciso ter muito cuidado que nesse Natal tem muita gente que vai se reunir mesmo na família e na cadeira lá vai estar faltando uma pessoa, né, secretário? Muito obrigado por ter cedido seu tempo aí, e qualquer novidade, conte com a gente aqui para divulgar e a gente volta a contar com o senhor novamente, tá certo? Eu que agradeço e, como você falou, assim, a gente precisa ter a oportunidade de estar podendo ir para a escola, de estar podendo ir trabalhar, estar tendo a oportunidade de fazer um exercício físico, seja numa academia, numa praia, ainda está podendo, você até ter atividades de lazer, como ir no cinema, mas, infelizmente, não é o momento de você socializar e fazer festa, porque é momento que gera a contaminação. Então, se a gente se preservar mais um pouquinho, a vacina, felizmente, está aí, chegando para o mundo inteiro e a gente vai poder superar esse ano tão difícil que foi de 2020. Obrigado, secretário. Tchau, tchau. Valeu.